Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso dia, nesse dia 29 de novembro de 2023, nessa quarta-feira, da 24ª semana do Tempo Comum, queremos abrir o nosso coração e a nossa inteligência para ouvir o Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e posto na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão uns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É permanecendo firmes que ireis ganhar a própria vida. Essa frase sempre me chamou muita atenção. Diante de tudo aquilo que a gente vê na vida. E permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Tudo que a gente faz é porque a gente quer viver, né? A gente luta para viver. A gente vive lutando para viver, amar e ser amado. Nada mais além disso. A gente vai para a academia para ver se fica mais bonito, para ver se alguém nos ame. Às vezes a gente é violento para chamar atenção, para ver se alguém nos ame. Às vezes a gente quer ser muita coisa, ser muito rico, ter muito poder para ver se alguém nos ame. A gente vive buscando isso, porque a gente não quer perder a vida. Ontem a gente viu Jesus, não se iluda com o tempo, isso vai acabar. Povos irão invadir povos, haverá revoluções, terremotos e haverá muita gente dizendo que sou eu, que é agora. Não sejam enganados, ainda há tempo. O que Jesus está dizendo à comunidade, quando Lucas escreveu isso, já tinha, volto a dizer, destruído Jerusalém, o templo. Lucas está fazendo memória de Jesus que está orientando os seus discípulos para a perseverança na tribulação, a perseverança na dificuldade. É manter a esperança e continuar firme para que a gente não perca a vida. E agora a gente viu ontem as notícias ruins, a gente viu ontem o perigo de ser enganado e hoje Jesus já prepara os discípulos para aquilo que eles vão enfrentar. E eles vão enfrentar coisas pesadas, viu? Antes que essas coisas aconteçam, que um povo invada outro povo, haja terremoto, essas coisas já tinham acontecido, eles tinham sobrevivido a isso. E a comunidade às vezes ficava se perguntando, vale a pena seguir Jesus Cristo com tudo isso? E aí Jesus agora se volta para eles. Olha, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Lembrando que os cristãos no começo eram perseguidos pelos romanos e pelos judeus. Os cristãos, pela primeira vez, nos primeiros séculos, eram judeus e romanos perseguindo eles. Até que o imperador, no século IV, Constantino, resolveu fazer a Igreja Católica ser a Igreja do Império. Viu? Então, vai dizendo, vocês serão presos e perseguidos, sereis entregues nas sinagogas e postos na prisão, viu? Sereis levados diante de reis e governadores. Olha, sinagogas é o lugar dos fariseus, doutores da lei, religiosos. Governadores é o lugar do mundo dos políticos, né? Das autoridades governamentais. E vocês serão colocados diante deles por causa de mim. E aí que Jesus está falando com uma turma que age em nome de Jesus. Essa consciência do que eu faço não é por mim, mas é por causa de Jesus, ela é muito importante. Porque quando eu começo a fazer as coisas por causa de mim e acho que eu sou importante,
eu mereço, eu tenho direitos, eu tenho privilégios, eu tenho que ser reconhecido e deixo Jesus de lado, aí eu traio a minha fé. Mas quando eu faço isso por causa de Jesus, a gente sofre, trabalha, luta, mas a gente tem uma liberdade. Que quando eu tiver que ir embora, eu vou embora em paz, porque eu fiz o que eu tinha que fazer na paróquia em que eu estou. Que eu fiz o que eu tinha que fazer nos lugares que eu estou. Então a gente vai lutando por isso, vai percebendo isso, viu? Esta será uma ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Aí que é, nesses momentos difíceis, eu vou testemunhar a fé em quem? Em Jesus. Não é a fé em mim, ou na minha obra, ou na minha missão, no meu trabalho, ou na minha vaidade de querer ser alguma coisa. Não, a fé é em Jesus Cristo. Se a gente faz alguma coisa, eu tenho que tomar consciência que eu faço isso por causa da fé em Jesus Cristo. Porque caso contrário, seria muito melhor a gente largar de fazer muita coisa e pescar, e passear. Mas se há algum propósito, se há uma razão na vida, então a gente tem que lembrar. E Jesus diz, diante de tudo isso, prisão, governador, prefeito, sinagoga, perseguição, vocês irão testemunhar a fé de vocês em mim. E ao testemunhar a fé de vocês, Jesus dá uma outra orientação. Aquilo que vocês falarem, não seja planejado por vocês, porque quando vocês planejam, vocês estão pensando em vocês. E aí que vem, a resposta será obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai movimentando e ajudando quem dá testemunho da fé em Jesus Cristo, é que dará palavras para vocês. Vocês terão a consciência do Espírito Santo. E as palavras são tão acertadas que ninguém será capaz de resistir ou rebater. E aí Jesus entra mais profundo ainda daqueles que estão seguindo. Haverá problemas até dentro da família. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Jesus está falando para uma comunidade que está sendo perseguida de todos os lados, em todas as situações. E que eles pedem para esse povo não perca a fé. Mantenha a fé de vocês, mas se preparem para isso. Se prepare para a rejeição. Uma coisa é a gente viver na lógica do sucesso, do aplauso, dos elogios, do reconhecimento. Isso é muito bom. A outra coisa é quando você começa a tomar decisões e tem que tomar decisões em nome do Evangelho, em nome da isonomia, em nome do bem da igreja, e vai desagradando a certas pessoas, principalmente as comunidades que têm os seus pseudos donos, aqueles que são os proprietários absolutos, inclusive do padre, da igreja, das coisas da igreja, e tudo pertence a eles. Então, quando isso acontece, é porque o Espírito de Deus não está presente. E a igreja não é um lugar de eu fazer uma experiência de Deus para eu servir o próximo, mas é um lugar para que eu seja servido, aplaudido, reconhecido, tratado como rei, tratado como herói, tratado como super importante. Nossas autoridades religiosas às vezes gostam disso, né? Me recordo num determinado local que eu morava, um bispo chegou lá, e ao chegar, recebeu ele, e ele perguntou, chegou sem avisar, e aí ele perguntou, você é o superior da casa? Eu disse, não senhor, não sou o superior da casa, não, eu tenho que ser recebido pelo superior da casa. Eu sou, quer dizer, para ele é Deus, somente o superior da casa é digno de recebê-lo, porque só a autoridade pode receber uma outra autoridade, né? Mas são as coisas da nossa vida. E é claro, até eu faço meus sentimentos de culpa, que às vezes eu já tenho essa vaidade também, né? Essa vaidade que às vezes é muito perigosa no mundo religioso. E o que interessa é que mesmo diante do ódio dessas coisas todas que vamos enfrentando, a última frase é que nos salva. É permanecendo firmes que irei ganhar a vida. É permanecendo firmes diante de todas essas situações desagradáveis é que a gente ganha a vida. E se a gente ganha a vida ganha a vida eterna. A gente tem tudo. Mas é aquela velha frase do Evangelho, que adianta ganhar o mundo se você perder a própria vida, né? O que vale mais do que a sua vida, né? Então
Então que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.